Sejam bem-vindos à sua terceira aula de língua portuguesa. Meu nome é Renan Cardim, estamos na Resolve Play e, antes de tudo, não esqueçam de dar a sua curtida e o seu like nos vídeos do canal no YouTube, que nós temos um canal no YouTube da Resolve Play, ok? E agora, na nossa terceira aula de verbos, vamos falar sobre as desinências verbais e também nas formas nominais do verbo. Então, se você perdeu as outras duas aulas, voltem as outras duas aulas, façam os exercícios para que você já chegue nessa aula já gabaritado para você poder atingir o seu objetivo. Então, vamos então para desinência verbal, show? Então, antes de tudo, vamos pensar aqui o seguinte, quando eu falo desinência verbal, é um elemento que está dentro do verbo que vai designar algo. Renan, mas isso é muito complexo, eu não estou conseguindo entender ainda. Então, calma. Você vai entender, eu te prometo. Em desinência verbal, vamos pensar o seguinte. O verbo ele tem uma estrutura, tá? Essa estrutura básica que não muda, que forma a base do verbo, eu vou chamá-la de radical. É aquele elemento raiz, não é o Nutella. É aquele elemento que está ali para fixar a origem daquele verbete, a origem daquela palavra. Então é um elemento que ele é fixo. Se a gente está falando de desinência, a gente está falando naturalmente do processo de designação, ou seja, um sufixo que vai ser agregado a fim de designar algo. Então, a gente está falando de um elemento afixo, ou seja, aquele elemento que não é fixo. Olharemos então agora a relação do prefixo. Quando eu falo afixo, esse A indica a negação, logo estou negando um elemento fixo. Então, se eu estou falando de um afixo, eu vou falar daquele elemento que vai ser aglutinado ao tema e não ao radical, porque ao radical será aglutinada a vogal temática para o verbo. Ora, por que eu estou falando isso? Porque o radical sozinho não forma palavra nenhuma. Vamos pensar aqui no verbo cantar. O radical é cante, com T mudo. Ou seja, cante com T mudo não é palavra nenhuma. Agora, ele passa a ser uma palavra quando eu tenho uma vogal temática que é fixada ao radical e vira canta. Então, a vogal, quando se fixa ao radical, forma o que nós chamamos de tema. Tema é a união do radical mais a vogal temática. E por que eu estou chegando nesse ponto? Agora vocês vão entender. Porque quando eu chego agora na primeira pessoa do plural e falo nós cantamos, eu tenho uma composição de radical, vogal temática e uma designação, uma desinência, que é cante, mos. Cantamos. Esse mos que está aí no final está indicando o que, obrigatoriamente? Se eu falo para vocês, nós cantamos, nós amamos, nós lutamos, ele está indicando a primeira pessoa do plural. Então é uma marca do nós existir o mos no finalzinho do verbo, ok? Então, daí a gente já está entendendo o que é uma desinência, o que é um radical, o que é um elemento fixo e o que é um elemento afixo. Show? Então vamos então ao quadrinho. Verbos regulares e irregulares, eles possuem 3 conjugações. Isso mesmo, eles têm 3 terminações. São os verbos terminados em ar, e ir. E exatamente por essa mesma ordem, ar, primeira conjugação, segunda conjugação, ir, terceira conjugação. Cantar, por exemplo, é verbo de primeira conjugação. Agora, sair é um verbo de terceira conjugação, né? Então, vamos lá. Desinência, morfemas que indicam conjugações verbais. Esses morfemas eles podem indicar modo, tempo e número. E vocês vão identificar também no estudo de vocês que tanto o modo quanto o tempo eles vão funcionar dentro de uma mesma desinência. E o número vai funcionar junto com pessoa, porque o número é singular e plural e vai funcionar com aquelas 3 pessoas do singular que eu já havia dito no vídeo anterior, somadas 3 pessoas do plural, né? Eu, tu, ele, singular, nós, vós, eles, plural. Show? Então vamos lá. Desinência modo temporal. Indica modo e tempo. Quando eu olhar para essa palavrinha que vai estar aglutinada ao verbo, ela obrigatoriamente vai designar um tempo e vai inseri-lo dentro do modo, tá? Então vamos pensar aqui, ó. Cantava. Qual é o elemento fixo desse verbo? É o cante, porque ele vem do verbo cantar, da primeira conjugação. Então, cante será o radical. E vocês lembram quando eu falei da vogalzinha? Porque isso aqui não é palavra nenhuma. Kant não existe na língua portuguesa. Aliás, existe um pensador Kant, mas é com K. E aí a gente está falando de um elemento estrangeiro que não é
o que a gente está conversando nessa aula. A mais cante vira canta. E, legal, agora tem uma palavra. Ironicamente, essa palavra, se vocês perceberam, tá? Na terceira pessoa do singular, em ele, é formado essencialmente do tema. Então, eu canto, tu cantas, ele canta, ok? Tem aí cante mais a canta. Muito bem. Então aqui tem o canta e no final eu tenho um vá. Ele cantava. Ele cantou. Ele cantará. Quando eu falo ele cantava, eu indico obrigatoriamente o quê? Um tempo. Sim. Porque se eu mudar esse verbo e falar, por exemplo, ele canta, né? Você fala ele canta é presente. Agora ele cantava é pretérito. Ele cantará é futuro. Ou ele cantaria. Esse elemento que está aqui no final, cantava, se indica passado, então ele indica tempo. Muito bem. Assim como cantaria, aqui esse ria no final, se indica futuro, ou uma possibilidade de futuro, que eu já falei isso para vocês, então indica também tempo. Assim como cantarei e cantara. Ih, cantara, aí a gente estudou o cantara, hein? O que é o cantara? É o mais que perfeito, aquele perfeitão. Vocês não lembram, né? Vamos voltar para o vídeo anterior. O que é aquele perfeitão? É aquela atitude no passado em que teve uma outra atitude anterior. Então, eu levo isso para o tempo mais que perfeito. Tá? Então, desinência que indica modo em tempo, ela vai ser feita através de um processo de aglutinação no verbo, tá? Que se colocará depois da vogal temática um elementozinho, tá? Que vou chamá-lo de afixo, e esse elementozinho vai indicar uma possibilidade de passado, presente, futuro. Até aí tudo bem? Fui claro? Se não fui claro, não tem como agora correr atrás. Só você voltando o vídeo e voltando à explicação. Mas tenho certeza que fui. Então, vamos aqui para a segunda desinência. Desinência número pessoal. Calma, se eu falei que uma indica modo e tempo, essa aqui só pode indicar o quê? Modo e tempo de novo? Não, claro que não. Só pode indicar o quê? Número e pessoa. E quais são os números e pessoas a que me refiro? Números são quais? 1, 2, 3? Não. Números são singulares e plurales. São singular, plural. Isso é número. Eu estou falando de um elemento ou mais de um. Show? Então, se eu estou falando desinência número pessoal, então, para cada singular e plural, eu tenho uma pessoa referente, ou primeira, ou segunda, ou terceira, ou eu, tu, ele, ou nós, vós, eles. Ok? Então, a gente já sabe distinguir o que é elemento singular ou plural. Se eu falo para vocês, por exemplo, eu canto. Sim, eu canto mal, eu sei disso. Mas se eu falar para vocês, por exemplo, eu canto, e essa música nem existe, detalhe. Se eu falar para vocês, eu canto, tá? E se eu falar para vocês, eu mordo? Se eu falar para vocês, eu luto? Show? Então, eu canto, eu mordo, eu luto. Nos três eu tenho uma terminação, que é o. Então, nos três eu tenho uma desinência que vai indicar número e pessoa. Por quê? Porque eu estou me referindo ao eu. Eu, primeira pessoa. E é o quê? Singular ou plural? Singular. Obviamente, então você já matou. Aqui eu fiz um quadrinho para ilustrar como isso vai funcionar para vocês. Verbo amar. Eu amo. Qual é o elemento fixo aqui que não muda? É o radical. É o é palavra? Não, claro que não. Então ele passa a ser uma palavra quando tem um elemento aglutinado, que aqui é o O. Aí você vai falar, Renan, mas você tinha dito que quando tiver uma vogal e essa vogal se aglutinar o radical, daí eu tenho tema. Mais ou menos. É por aí sim. Você vai ter um tema porque você vai ter uma vogal aglutinada ao radical. Só que, no caso aqui, nesta vogalzinha aqui bonitinha, o O, ele obrigatoriamente ele se repete em todas as primeiras pessoas do singular. Então, se o O repete em todas as primeiras pessoas do singular, ele só pode indicar
uma desinência de número e pessoa, se referindo ao eu. E tu amas. Aqui eu percebo que eu tenho um S em todas elas. O S se repete em todas elas, então indica número, singular e pessoa, segunda. Show? Nós amamos. O mos se repete em todas e nós temos, então, uma desinência que está indicando número e pessoa. Viu como não é algo complexo? É algo bem simples. Então, se você já chegou até aqui, você já matou o que é radical, o que é desinência número pessoal, o que é desinência modo temporal, você já identificou o que é uma vogal temática no meio disso e você já sabe que os verbos têm 3 tempos possíveis para o subjuntivo e outros mais para o indicativo é que tem mais tempos. Quais são os tempos do indicativo? Presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Olha, tenho 6. Tenho 3 subjuntivos, 6 no indicativo. E quanto eu tenho no imperativo? 2 somente. Um, que na verdade só vai indicar para uma afirmação, e o outro vai indicar para a negação. Então, na verdade, são nem tempos, são condições que serão impostas, né? Porque é uma ordem. Então, uma ordem só pode ser imposta por sim ou por não. Show? Então, sei que tenho tantos tempos no indicativo, tantos no subjuntivo, tantos no imperativo. Sei o que é o modo imperativo, subjuntivo e imperativo. E, com isso, você já sabe a grande parte de verbos. Você sabe que são verbos regulares, verbos irregulares, anômalos, defectivos. Isso está lá na nossa primeira aulinha, que vale a pena vocês retomarem a fim de fixar esse estudo. Só que houve, na primeira aula, um pulo do gato, um jump the cat, que vai levar vocês agora para a terceira aula, para o nosso quadrinho de formas nominais. Que formas nominais são essas? São, na verdade, 3. Ela só pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio. O verbo ele só pode ser reconhecido nessas formas nominais, tá? Ou infinitivo, gerúndio ou particípio. A nível de prova, o que mais cai? E vocês vão observar isso. Vocês vão observar que dentro dessas formas nominais, principalmente naquelas que tangem... Opa, eu estou perdido aqui no quadro, vou para um lado, vou para o outro. Então aqui, ó, infinitivo. Ele pode ser pessoal ou impessoal. O infinitivo ele pode ser flexionado, ok? Se ele for flexionado, eu vou ter uma conjugação correspondente. Dar, dares, darmos, dardes, darem. O verbo poder. Poder, poderes, poder, podermos, poderdes, poderem. A gente consegue ter uma flexão para eles. Enquanto o infinitivo, que é esse, é impessoal. O que for impessoal estará sempre dentro das 3 conjugações, ou terminadas em a, é ou ir. Cantar, infinitivo. Logicamente, aqui vai ser infinitivo impessoal. Dar, infinitivo pessoal. Se eu conjugá-lo, então, eu vou poder ter um infinitivo que será pessoal. Show? Agora vem para cá. Vem, vem comigo. Quando esses infinitivos impessoais vão aparecer? Quando você tiver locuções. Olha só. Eles aparecem prioritariamente em locuções verbais. Nós queremos saber. Saber o quê? Não interessa. Vocês querem saber alguma coisa. Saber está na forma infinitiva. Impessoal, porque não está conjugado, então tem que ser impessoal. E, além disso, está em uma locução. Elas gostam de ouvir. Aqui, ó, temos uma palavra que não está na locução, mas está preposicionada. E, então, o infinitivo impessoal ele pode acontecer sem estar em locução? Sim, acontece. Aqui a gente tem um exemplo. Ela vem preposicionada, ok? Então, você já tem uma dica que é valiosa, é um bisuraço para a prova de vocês. Não se esqueçam, esse foi o nosso último vídeo de verbos. Não esqueçam de resgatar os vídeos anteriores. E não esqueçam 3. Aí eu vou enumerar 1, 2 e 3, para ficar bonitinho. No terceiro, entrem na nossa página do YouTube, acompanhem o nosso canal, teremos vídeos, muitos vídeos, que serão postos a fim de auxiliá-los no seu estudo. Eu sou o Renan Cardim, fiquem comigo, ou melhor, fiquem com a Resolve Play.